Vamos conversar agora com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, graças a Deus. Olha, essa semana a gente leu em algumas matérias, em revistas e pela internet, que Luciana Gimenez congelou alguns óvulos. Ela diz que tem um sonho de ser mãe daqui a um tempo, não agora, então a melhor saída seria essa. E aí a gente resolveu falar até sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas imaginam que essa é uma forma de você adiar um desejo de ser mãe que só cabe a quem tem muito dinheiro. E não é assim não, né? É. Na verdade, o congelamento de óvulos hoje, ele é bastante eficiente. Diferente de alguns anos atrás, que o congelamento de óvulos era ruim. Por quê, Kátia? Porque, na verdade, a gente teve uma modificação da técnica de congelamento. Então, o óvulo, ele é uma célula bastante complexa. E quando a gente tinha o congelamento, que era o congelamento lento, formavam-se vários cristais de água dentro do óvulo, e quando a gente ia descongelar, a eficiência desse óvulo era muito ruim. Então, se perdiam muitos óvulos, né? Exatamente. Então, assim, não adiantava a gente congelar o óvulo, porque depois, quando a gente descongelava, ele estava bem ruim. Hoje em dia, com essa técnica que chama-se vitrificação, que é o congelamento ultra rápido dos óvulos, a gente tem uma eficiência do ponto de vista de descongelamento. Portanto, quando a gente descongela o óvulo congelado, a eficiência reprodutiva dele, ou seja, a capacidade de se formar um embrião e de engravidar, é muito semelhante ao de um óvulo a fresco. Agora, a gente imagina, bom, se uma mulher, o período mais fácil, vamos dizer, para ela engravidar, até os seus 34 anos, mais ou menos, depois disso, é impossível congelar os óvulos ou não? Não, né? Na verdade, assim, a melhor época para se congelar os óvulos é abaixo de 35 anos. Por quê? Porque até 35 anos a gente tem uma reserva ovariana boa. E normalmente após 35 anos existe uma queda dessa reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? A gente nasce com tanto de óvulos que a gente vai gastar durante nossa vida. E esse gasto, ele acaba sendo maior após os 35 anos. Mas quando vai uma mulher no consultório e vai dizer assim, doutor, eu quero congelar meus óvulos, ela tem 38 ou 40 anos, não é que ela não possa congelar os óvulos. A gente vai congelar aquilo que tem, né? Mas o ideal seria que ela tivesse procurado essa ajuda antes dos 35 anos. Mas se a gente já nasce com uma quantidade certinha de óvulos e a gente vai perdendo no decorrer dos anos, uma mulher que chega aos 40 anos para pensar em congelar esse óvulo já tem um óvulo mais envelhecido. Sem dúvida. Portanto, com riscos, obviamente, muito maiores, eu digo riscos com o bebê também, do que uma mulher de 28, 29, 30 anos. O melhor, Kátia, o melhor sempre é engravidar. O que eu costumo falar para as pacientes é o seguinte, o congelamento de óvulos, ele não é uma garantia de gravidez, ele é uma alternativa para aquelas mulheres que não podem engravidar naquele momento. Por exemplo, mulheres que têm câncer vão fazer um tratamento, e que vão fazer, né? Que vão ser submetidas a um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, que acaba com a reserva ovariana, que prejudica muito os óvulos. Essas mulheres, antigamente, antes do congelamento de óvulos, elas não tinham oportunidade de formar uma família. Porque, apesar da parte oncológica, apesar dos tratamentos de câncer estarem bastante avançados, quando elas terminavam o tratamento, não tinha mais óvulos. Hoje é diferente. Se ela congela os óvulos antes de submeter a um tratamento oncológico, ela pode sim formar uma família. Outra indicação, por exemplo, mulheres que tiveram menopausa precoce, que tem na família alguém que tenha menopausa precoce. Então, ela tem um risco maior de ter uma diminuição da sua reserva ovariana com o tempo. Essa mulher, ela tem uma indicação de fazer um congelamento de óvulos. Mas o que pode se considerar uma menopausa precoce? Menopausa precoce é quando termina a menstruação, que na verdade a menstruação ela é um evento uterino, mas ela é um reflexo de que acabaram-se os óvulos antes dos 40 anos de idade. Ah, bem cedo. Bem cedo, bem cedo. Enquanto normalmente é uma palavra meio, né? Enquanto na grande parte das vezes a mulher entra na menopausa lá para os seus 50, Sim, 50 acima de 45, anos, né? 50 anos é o mais comum. Uma alternativa também, é uma boa alternativa o congelamento de óvulos para aquelas mulheres que estão chegando numa idade mais limítrofe e que ainda não tem um parceiro fixo e ainda não encontrou aí o seu príncipe encantado para formar uma família. Então, o fato de você congelar os óvulos, isso te permite
fazer uma família depois, ou seja, se reproduzir posteriormente. Mas quando se congela os óvulos, normalmente se congela uma quantidade significativa de óvulos, né? Sim, sim. Quer dizer, se você vê, tudo bem, depois daqui a uns anos você teve um filho, você fala, bom, tá bom, teve 2 e sobraram alguns óvulos. Pode-se fazer uma doação desses óvulos ou não? Existe um processo que é chamado ovodoação, que ele acontece principalmente para ajudar mulheres mais velhas. Então, quando a mulher ela é mais velha, ela quer engravidar, ou se por algum acaso ela tem uma diminuição do número de óvulos, por exemplo, mulheres tabagistas que vão deixar para engravidar mais velha, e daí ela tem uma diminuição dessa reserva de óvulos, existe um processo que ele é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, que chama-se ovodoação, em que uma mulher mais jovem pode doar para uma mulher com mais idade óvulos, e essa mulher com mais idade, recebendo esses óvulos que vão ser fertilizados pelo marido dessa mulher com mais idade, tem a possibilidade de engravidar. Só que esse processo, Kátia, ele é um processo anônimo. A pessoa não sabe para quem está doando e a pessoa que está recebendo não sabe de quem está recebendo. E, na verdade, isso é uma proteção para os dois lados, né? Sem dúvida. Para que no futuro, a doadora do óvulo não queira saber quem é a mãe, quem é essa mulher que gerou essa criança a partir do óvulo dela. Exatamente. E a mãe também dessa criança não queira saber quem foi a doadora. Sem dúvida, sem dúvida. Temos mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Vamos ver qual é? Existe diferença entre gravidez de um óvulo fresco e óvulo congelado? Felizmente, não. Não, que bom. Não. Né? Por conta dessa nova técnica que a gente tem, que é a vitrificação, quando o descongelamento do óvulo que foi vitrificado, ou seja, congelado, ele acontece, a chance de gravidez, ela é praticamente a mesma. Agora, tem que lembrar, gente, da qualidade desse óvulo, como você disse. Sem dúvida, sem dúvida. Vai depender se a mulher já tem mais idade, se não tem. Se ela tem menos de 35 anos, se ela tem mais de 35 anos, se ela congelou esse óvulo mais nova, se ela congelou esse óvulo mais velha. Exatamente. Vamos para o próximo mito ou verdade? O armazenamento de 6 a 10 óvulos é suficiente para uma gestação? Essa pergunta ela é muito boa, né? Porque quando a gente tem o congelamento dos óvulos, quando a gente vai descongelar os óvulos, nem todos os óvulos eles sobrevivem. A gente tem uma taxa de sobrevida acima de 90%, mas existe uma perda. E nem todos os óvulos que são submetidos ao processo de fertilização in vitro, que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo para formar o embrião, são fertilizados. E nem todos os embriões são bons embriões. Então, para uma gestação, eu preciso de pelo menos 6 a 10 óvulos para que ela aconteça. Então, 6 a 10 óvulos não significam 6 a 10 gestações. A gente precisa de um número maior de óvulos para que se tenha segurança de se obter bons embriões. E daí uma gravidez. Antigamente a gente via gravidez, obrigada, Ju, com múltiplas, né? Não só gêmeos, trigêmeos. Hoje, a indicação é que isso não seja feito. Quer dizer, quantos óvulos são colocados, quantos embriões, né, nessa mulher? Então, existe uma lei também, na verdade, uma regulamentação que foi determinada pelo Conselho Regional de Medicina, em que o número de embriões que vai ser colocado nessa mulher vai depender da idade da mulher. Então, como que é? Mulheres abaixo de 35 anos, a gente coloca 2 embriões. Tá. Mulheres de 35 a 39 anos, a gente coloca 3 embriões no máximo. Tá. E mulheres acima de 40 anos, 4 embriões. Agora, não adianta a gente falar assim, ai, mas sabe o que é? Eu podia ter engravidado da forma normal, mas eu quero logo ter 3 filhos de uma vez, porque o meu sonho é ter 3 de uma vez só, é muito mais fácil. Não existe isso na medicina, pelo menos não com médicos, gente, que são médicos de verdade. Não, é claro que em cada profissão a gente tem pessoas que agem da forma correta e pessoas que não agem. Então, se alguém indicar isso, algum médico para paciente, nunca se pode aceitar, né, doutora? Não pode. Há riscos, né? Riscos, assim, uma gravidez gemelar já é uma gravidez que a gente considera de risco. Imagina uma trigemelar ou uma gravidez de quádruplos. Então, essa regulamentação que eu disse, essa possibilidade de se transferir mais de um embrião, ela, na verdade, não significa que você vai transferir sempre 3 embriões se você tiver 37 anos. Se você tiver 37 anos e tiver 2 bons embriões, não é porque você pode transferir 3 embriões que a gente vai transferir 3 embriões. A gente vai transferir o menos possível. Por quê? O que a gente quer não é uma gravidez a qualquer custo. O que a gente quer é um bebê em casa. Porque a gente sabe que uma gravidez trigemelar, quando fica sabendo, aquela mulher que está almejando tanto ficar grávida, num primeiro momento ela fica muito feliz. Mas a gravidez, ela traz muitos riscos. Então, a chance dela ter esses 3 bebês em casa, ela é muito saudáveis, é muito menor do que aquela que tem uma gestação única. Então, o nosso objetivo sempre
sempre é uma gestação única. Vamos para mais um mito ou verdade? O próximo, ter uma vida saudável impede o envelhecimento do ovário. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é, Kátia, não. Na verdade, a gente tem um relógio biológico, existe um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada do óvulo, então a gente já sabe quando que a gente vai perder esses óvulos. Então, manter uma vida saudável não vai adiar aí a sobrevida dos seus óvulos. No entanto, se você mantiver uma vida que não seja saudável, isso pode adiantar a sua menopausa. Quer dizer, ao invés dos 50 e poucos anos, você pode adiantar para 40, 40 e poucos. Exatamente. Agora, também vamos lembrar do seguinte, você fala assim, que bom, então eu vou congelar meus óvulos, depois chuto o balde. Mas aí, se o corpo não está saudável, como vai receber esse óvulo e vai se dar continuidade a essa gestação? Exatamente. Né? Então, assim, manter uma vida saudável para a saúde da mulher é fundamental. Mesmo para se manter uma gravidez saudável e livre de complicações como hipertensão, diabetes, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento do bebê dentro do útero, que são consequências de mulheres que estão acima do peso, que não têm uma vida muito saudável. A gente tem uma dúvida de telespectador, as outras a gente acabou respondendo aqui no decorrer do programa. Ó, vamos ver qual que é. É da Patrícia, de Jarinu. Gostaria de saber o que acontece com os óvulos que não são utilizados. Diferentemente dos embriões, quando a gente fala de óvulo, a gente tem muito mais liberdade, porque o óvulo, ele é uma célula. O embrião, a gente entra naquela parte de até onde é vida, até onde não é vida, e tem questões éticas, morais, religiosas. Então, o óvulo, uma vez que você não utilize o óvulo e permita, porque todo congelamento de óvulo, descongelamento ou fertilização, ele é feito a partir de um termo de consentimento livre e esclarecido que você tem que assinar. Então, uma vez que você permita, os óvulos, diferentemente dos embriões, eles podem ser descartados a qualquer momento. Já os embriões? Os embriões não. Eles dependem de depende de um tempo, então os embriões eles não podem ser descartados por menos de 3 anos, por menos de 3 anos que eles sejam formados. Então, a gente tem que esperar 3 anos para depois, se o casal permitir e quiser, eles assinam um termo de consentimento e daí eles são descartados. Na prática, para você entender, se coloca o óvulo e o espermatozoide ali, fecunda, e ali começa a se formar um embrião. Se coloca 2 ou 3 como embriões, como a doutora explicou, dentro do útero da mulher e o que sobrou vai ser congelado de novo. Exatamente, a gente não pode descartar. Não, vai ficar até completar 3 anos, quando depois o casal pode decidir o que vai fazer, né? Exatamente. Agora, uma vez que esse embrião foi congelado, traz risco de saúde para esse bebê, caso o casal queira que seja implantado na mulher? Felizmente não, né? Não. O congelamento de óvulos e de embriões, ele é bastante seguro, então não existe um tempo limite para se congelar, para que eles permaneçam congelados, então é bastante seguro e você pode congelar seus embriões e ter uma próxima gravidez ou uma gravidez que você, a primeira gravidez, depois de um tempo que eles forem congelados. Quando a gente fala em congelamento de óvulos, para a gente encerrar, se pensa muito no preço. Já diminuiu muito o valor de uns anos para cá, mas obviamente que ainda não é acessível a toda a população. Quem sabe com o passar dos anos isso não se modifique, né, doutora Nossa? Tomara, né? Tomara. Sabe que eu comparo muito? Eu acho que o congelamento de óvulos, ele trouxe, na verdade, um novo momento para a mulher, assim como a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional permitiu que as mulheres entrassem no mercado de trabalho, escolhessem quando vão ter filhos, tomassem conta da sua sexualidade. O congelamento de óvulos, ele pode sim ser uma alternativa para essas mulheres que não podem engravidar nesse momento e permitir que as mulheres possam engravidar numa idade que jamais elas poderiam engravidar com seus próprios óvulos naquele momento. E aí vai do custo-benefício que cada uma acha que vale para a sua vida, né? Sem dúvida. Doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra, claro que volta mais vezes ao programa. Qualquer sugestão de tema você pode mandar para a gente, tá? mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais querida. uma vez. Adoro quando Sempre você vem, um prazer. Viu? Sempre meu.